Bom, pessoal, estamos aqui a bordo de um carro bastante importante da coleção. Um carro que certamente vocês já viram algumas vezes naquelas tomadas gerais do museu, mas certamente vocês nunca viram ele funcionando, nunca viram ele andando, né? Estou falando do Dodge Charger 1971, ouro espanhol, o carro que a gente comprou em Bagé em 2005, né? 15 anos atrás. E foi um dos primeiros carros que a gente restaurou na coleção. Uma restauração antiga, né? Uma restauração de, sei lá, 14 anos que o carro está pronto, né? Ou praticamente pronto. E o carro tem uma história super legal, super bacana. Quando vocês veem aqueles vídeos com a geral do galpão dos Dodges nacionais, ele é sempre o primeiro carro do lado esquerdo, né? E fazia bastante tempo que ele não funcionava, e hoje a gente conseguiu fazer ele funcionar. Tiramos aquela gasolina velha que estava no tanque, né? Conseguimos puxar com a mangueira quase tudo. Quando ainda tinha um pouquinho, botamos aí 6 litros de gasolina nova, e essa gasolina nova a gente rodou aqui até acabar com ela, né? E agora ele está com gasolina praticamente zerada, né? É uma técnica que a gente usa para não precisar desmontar tanque. A hora que você desmonta tanque pode estragar alguma outra coisa. Afinal de contas é um carro que a gente não vai sair viajando com ele. Um carro que com tantos anos parado, se a gente fosse fazer uma viagem, fosse para um encontro longe, certamente a gente teria que fazer uma revisão em todas as mangueiras, em toda a linha de alimentação e tal. Para funcionar ele, né, para rodar aqui no museu, deixar ele no sol um pouco para matar os ácaros, né, não se faz necessário, né, ele já firmou marcha lenta, tá redondinho agora, né. Eu vou contar a história desse carro então, né. Escolher um lugar legal para parar ele. Esse carro que foi um dos carros, sei lá, dos primeiros carros aí que vieram para a coleção de Dodge, né? Vamos primeiro fazer uma externa dele. Esse horário aqui tá, já começa a ter aquela luz bacana, né? De fim de dia. Vou mostrar o carro, falar um pouco do contexto histórico desse carro, contar um pouco a história dessa unidade, e o que a gente precisa fazer e quais são os planos para ela, tá? Então esse carro é um Dodge Charger 1971. Na linha 71 a Chrysler introduziu o Dodge Dart Coupé e a sua versão esportiva, né? O Dodge Charger. E o Dodge Charger, ele, quando lançado, ele tinha 2 versões, acabou ganhando uma terceira ainda ao longo da linha 1971. Então ele tinha o Charger normal, que era 3 marchas, banco inteiriço, acionamento das marchas na coluna de direção, e o Charger 4M, né? Inclusive a gente já viu várias vezes em manual, está preenchido como Charger 4M. Eu acho que até uma herança dos últimos Esplanada 4M, final de 69, a Chrysler montou uma quantidade de esplanadas com a caixa de 4 marchas, né? E chamava de Esplanada 4M, né? Então tinha o Charger e o Charger 4M, né? O Charger 4M, ele tinha os bancos individuais, né? Exatamente iguais ao do Charger RT, só que ao invés de serem revestidos de couro, eles eram revestidos de uma mescla de curvin com jersey, né? Dando um acabamento bem bacana, bem refinado aí, né? O desenho das costuras é exatamente igual ao do Charger RT. Ao longo da linha 71, lá para o chassi 21.000, 22.000, você passou a ter a opção também do Charger automático. O Charger automático, ele tinha o banco inteiriço igual ao do Charger 3 marchas, e o acionamento das velocidades era também na coluna de direção, tá?
Basicamente, o que mudava desse carro para um Charger RT? Primeiro, o Charger RT tinha 4 cores exclusivas, né? Na verdade, 2 delas não eram exclusivas, que podiam estar no Charger. Pela literatura, as quatro poderiam estar no Charger, mas o amarelo boreal e o verde tropical a gente nunca viu em Charger não RT, né? As outras 2 cores do Charger RT, o cinza bariloche e o vermelho chavante metálico, né? Já o Charger podia ter todas as cores da linha, né? Todas as cores da linha Dart, e era uma opção mais esportiva, mas não tão cara quanto o Charger RT. Ele tem essa traseira pintada de preto, tem um escapamento duplo, como o do Charger RT, mas ao invés de ter o motor dourado com 8,4 para 1 de taxa de compressão, ele tinha um motor azul igual ao do Dart, com 7,5 para 1 de compressão. Então o Dart tinha 198 HP, o Charger 205 e o Charger RT 215, né? Tem um vídeo recente no canal que eu mostro as diferenças do Dart e do Charger nacionais, mostrando junto com o Charger americano, né? E uma das coisas muito legais que a Casa do Brasil fez foi fazer essa frente com os faróis escondidos atrás da grade, mas ao contrário do carro americano, os faróis não eram escamoteáveis, né? Eram faróis, os faróis ficam por trás da grade e pronto, né? Badola, perde poder de iluminação, perde, mas paciência. O importante é que fica muito legal, né? Esse carro aqui, eu vou contar um pouco a história dele. A história dele está eternizada no meu livro Dodge História de uma Coleção, um livro que você não pode mais comprar na minha loja porque ele esgotou. Estão pedindo para eu fazer uma versão ampliada, estendida, tal. Bom, vamos pensar no caso, mas por hora é um livro esgotado, né? Mas não é porque você não pode comprar Dodge História de uma Coleção que você não vai comprar Dodge mais Histórias de uma Coleção, que é a segunda parte dessa história toda, né? E aqui eu conto a história desse carro. Esse carro eu conheci ele em 2005, né? Eu estava viajando, estava em Bagé, e foi a primeira vez que eu fui para Bagé visitar as lojas Obino lá. Chegamos meia-noite num estacionamento subterrâneo embaixo do Obino Hotel, que era do mesmo grupo das lojas que eram clientes nossos, que a gente ia visitar. E a gente chegou meia-noite, estava eu e meu amigo Ivo, né, que era o gerente da região, e a gente chegou no estacionamento, era um estacionamento bem grande, né? E eu perguntei pro guarda lá do estacionamento se tinha algum Dodge abandonado. Ele falou assim: tem só um, né? O cara, quantos que o cara que achava que eu queria que tivesse, né? Tá onde? Tá lá no fundo, atrás daquela parede lá. Quando eu fui lá, me deparei com essa cena, né? O Dodge Charger 71, parcialmente desmontado, né? Quando eu bati o olho, eu falei: nossa, um RT71, não sei o que, eu não tinha nenhum RT71, não tinha nem Charger 71, não tinha nada na época. E vamos fazer ele aqui, ó. Vamos fazer um composite aqui, ó. Ele em 2005 e ele hoje, né? Aqui, ó. Agora ficou legal, hein? Bom, de quem é o carro? Do seu Aristides. O Aristides é dono da Rádio Clube de Bagé e tal. O carro estava parado desde 1974. Um filho dele pegou o carro inadvertidamente num dia que o pai estava ausente. Pegou a estrada para Aceguá, e essa direção, a direção hidráulica Gamer, é super mole, né? Ele, segundo o relato, estava mexendo no rádio, a direção pegou ali do lado de fora da pista, né? E o carro tombou. Então o carro ele tinha um amassado deste lado, né? E o senhor chegou a comprar um teto para substituir, né? Esse teto que foi furtado na transportadora, né? Foi um baita de um bafafá. A gente não ia substituir o teto não precisava de substituição, mas seria legal, né? Ter um teto zero de época guardado, pendurado num dos galpões aí, né? Entrei em contato com o Sr. Aristides. Aqui uma foto do carro o dia que chegou 0 km em Bagé, né? Esse é o Sr. Aristides, fiquei sabendo recentemente que ele faleceu há não muito tempo. E aqui os filhos, não sei quantos filhos ele tinha, os filhos e provavelmente algum amigo, algum vizinho dos filhos, tem muita criançada aqui para ser tudo filho dele.
e provavelmente um deles é o que tombou o carro anos depois, né? Eu tinha 14 anos, na época que virou o carro. O Sr. Aristides deixou o carro desmontado, o menino gostava muito do carro, falou, ó, você serve de lição, você vai ver o carro desmontado sempre, né? Pelo menos foi a história que o Sr. Aristides me contou. O carro sumiu de lá, ele falou que já tinha dado, já contei essa história está toda no livro, não vou repetir inteira, mas ele tinha dado o carro para o filho de um amigo, o filho de um amigo levou para uma fazenda em Cachoeira do Sul, passou um tempo, essas fotos circularam num grupo que a gente tinha na época, que era o Yahoo Dodge V8, né? E alguém perguntando se essa cor era original, então eu falei, nossa, é o meu Charger 71, né? Na época a gente não conhecia nenhum outro Charger 71 ouro espanhol, depois conheci um em Santos, depois conheci um que veio lá de Formosa, que estava, até onde eu sei, estava no Paraná, não sei se saiu de lá, apareceram mais alguns, né? Mas na época eu não conhecia nenhum outro, né? E eu comecei a conversar com o menino, a gente acabou, o menino não ia restaurar o carro, né? A pena é que o motor, que era um motor com baixa quilometragem, 50 mil quilômetros, ficou aqui tomando chuva e sol, entrou água, né, em um dos cilindros, e o motor com baixa quilometragem a gente acabou tendo que fazer inteiro por conta desse negócio. Uma época super chuvosa lá no Rio Grande do Sul, a gente passou por um monte de lama para chegar nessa fazenda, né, e aqui eu, nos meus tenros 35 anos, né, 15 a menos do que hoje, indo buscar o Dodge. O detalhe é que o Dodge não tinha rodas, né? Então a gente precisava levar umas rodas e uns pneus para calçar o carro. E o Ivo tinha acabado de comprar um Focus 0 km, com interior impecável. Então a gente botou essas rodas tudo suja, com pneu. O Ivo definitivamente vai para o céu aí. Enchi muita paciência dele. Bom, trouxemos o carro para São Paulo. Depois a transportadora não queria trazer, porque o documento estava um pouco atrasado, né? Eu falei, mas não está tanto atrasado, né? Não tanto atrasado. O último licenciamento era 16 de julho de 1973, né? Então esse carro foi licenciado em 71, 72, 73 e that's it, né? Mais nada. Engraçado como vinham as cores, né? No documento antigamente. Hoje viria dourado nesse carro, deve estar dourado inclusive. Mas na época ela vinha ouro ESP de espanhol e preto, né? Então o Detran usava o número o nome da cor, né? Aqui foi quando a oficina, o carro chegou na oficina, onde a gente fez a restauração. Olha o seu Zé aqui, quanto tempo que eu não vejo ele. O carro era muito liso, o carro nunca tinha sido mexido, nunca tinha tido nenhuma intervenção. Quando a gente removeu a tinta, né? Tinha uma lateral totalmente virgem desse lado e uma lateral virgem com alguns amassados do outro, né? Foram desamassados, e um carro que a gente não trocou nenhuma peça de lata desse carro foi substituída. Então as mesmas peças que saíram da fábrica 49 anos atrás estão aqui, né? O sheet metal, as peças estampadas, né? Isso faz esse carro um carro, putz, muito legal, né? Diferente de um carro que, não diminuindo o valor de um carro que a gente tenha tirado de um desmanche, não tinha mais nada, né? Mas esse carro aqui, todos os vidros eram dele, você vê todos com loginho Chrysler pequeno, né? Então um carro bastante original. Ele só precisou ter uma funilaria no teto, mais ou menos por aqui, ó. Essa lateral aqui foi mexido, né? A gente zerou. Depois ainda pôs o vinil em cima, mas mesmo que não tivesse posto. Outro dia num vídeo que eu comparei o Charger nacional com o Charger americano, eu falei que o Charger americano poderia não ter vinil, né? E que o Charger nacional tinha o vinil até para esconder as soldas da rabeta, né? Aqui dá para ver bem a solda original da rabeta. O teto viria aqui, essa peça vem por cima. Isso aqui é uma solda de fábrica, né? Quando a gente removeu a tinta, ela ficou aqui, tá bem legal para ilustrar. E aqui os dois furinhos do logo Charger na posição correta e não na posição errada, como aquele Charger como aquele emblema Charger de um dos RT71 Boreal, um dos dois RT71 Boreal que a gente restaurou, né? Então esse carro ficou pronto lá em 2002, né? Demorou muito para a gente acertar a documentação dele, apesar de ter procuração do Sr. Aristides, tudo, né? O carro tinha placa amarela, a gente levou anos para conseguir regularizar. E aqui a gente
fez as fotos para o meu primeiro livro. Quem fotografou esse carro para o meu primeiro livro foi o Juliano Barata, as fotos são dele, né? E a gente fez muito mais fotos, eu lembro do dia que a gente fotografou esse carro. Meu amigo Marcelo Fazio dirigindo a picape dele e o Juliano pendurado em cima. E aí na hora de sair o livro lá pela Laúde, por conta de tamanho, por conta das restrições aí de tamanho de livro, né? Poucas fotos acabaram saindo, né? Bom, é um carro que eu gosto muito, é um carro muito autêntico, muito original, né? É uma restauração antiga, a gente evoluiu em algumas coisas. Tem algumas coisas que a gente fizesse hoje, talvez sairia um pouquinho melhor, né? Uma coisa que ele tá com a traseira um pouquinho alta. Nessa posição não parece, porque o carro está um pouquinho caído para cá. Aliás, olha que luz linda para fazer um filme hoje, hein? Ele está um pouquinho caído para cá por conta do desnível, mas a traseira dele está um pouquinho alta, precisaria dar uma baixadinha nessa bunda. Provavelmente a frente vai naturalmente subir. Se não subisse, dá mais uma apertadinha nos parafusos da barra de torção para ela dar uma subidinha, né? Internamente também é um carro que eu gosto muito, porque ele tem ainda os bandôs originais de fábrica, né? O bandô que a gente fala é esse revestimento aqui da parte da porta em cima da forração de porta. Então isso aqui, quando a gente substitui, a gente acaba pondo um curvinho meio mole, não existe mais esse curvinho brilhante de época, né? Ele tem uns pegadinhos aqui, mas aquele tipo de coisa que a gente prefere conviver com os pegadinhos do que substituir uma peça original de fábrica, né? O painel dele também é um painel que, nesses 49 anos, ele perdeu a maior parte do cromo, ainda tem uns restinhos de cromo, mas ele está mais amarelado do que cromado. E eu também evitei de mandar fazer uma restauração, porque a gente tem um monte de carro com o painel totalmente restaurado e tal, fica tudo igual. E aqui é um painel absolutamente original, sobrevivente de época, né? O dashpad, a almofada do painel dele é perfeita, só que não, tem um pegadinho aqui, ó. Isso também não mexo, né? Eu prefiro não mexer e manter isso daqui do que botar uma almofada vinda dos Estados Unidos hoje, fabricada na China. Putz, pra mim não rola, prefiro deixar assim do jeito que tá, né? Algumas coisas meio toscas. O forro de teto conseguimos preservar o do carro mesmo, né? Isso é muito legal, não é reprodução, é o dele, é o que saiu de fábrica nele, né? No acidente que ele teve não deteriorou, não estragou, né? E esses adesivos aqui são super toscos. Na época, as primeiras reproduções que fizeram, né? A gente acabou colocando, mas puta, hoje se faz coisa muito melhor. Eu não vou abrir o capô deles porque o puxador aqui quebrou. Eu já tô com o dedo tudo arrebentado de puxar. Precisava ter alguma coisa para puxar ele, não vou conseguir puxar. Mas o cofre dele tá totalmente gabaritado. Mas eu posso abrir o porta-mala pelo menos, vai. Abrir o porta-mala dele. Uma coisa interessante, quando a gente achou esse carro, ele tava sem os bancos, né? E aí perguntei, sem o banco da frente, eu falei, Aristides, e o banco e tal? Os bancos eu tirei e pus num Passat, que tá em outro estacionamento meu, né? Aí tempo depois o Ivo foi lá de novo, né? E resgatou os bancos e trouxe para São Paulo, né? No avião, uma reunião que ele veio para São Paulo, ele trouxe um banco e na outra reunião ele trouxe outro banco, né? Então o carro foi vindo aos poucos aí, né? Aqui dentro uma coisa bem legal, você vê aqui o adesivo original do painel, né? Do macaco, né? E você vê a tinta aqui por baixo, né? Então você quer saber se a tinta está bem feita, né? Você compara com os pedaços onde o adesivo descascou e que não foi, obviamente que não foi retocado, né? Então a cor tá bem certinha, né? Quando ela ficou pronta, eu falei assim, esse carro tá meio leitoso, tal, mas era assim mesmo. Quando a gente pega os pedaços de cor original dele, putz, bate 100%, né? Eu acho que esse carro com o tempo ele dava uma queimada, ele ficava um pouco mais escuro, mas o tom dele é esse dourado meio pálido mesmo, né?
E aqui hoje, né, a gente fez esse procedimento do combustível. Estou andando nele, fazia bastante tempo que a gente não andava. Um carro que tem uma baita importância aí para minha história de restauração, um carro que a gente aprendeu bastante fazendo ele, né? A gente teve que correr atrás de muitos detalhes. Todas as peças de lataria são as do carro, muitas outras peças tinham sumido, mas era uma época onde você tinha uma fartura muito maior do que a que existe hoje, né? E com preços bem mais módicos. Uma coisa que está errada, né? Já devia ter trocado há muito tempo. Eu acho que até mostrei num vídeo que eu fiz na minha casa, de umas pecinhas que eu tenho originais lá. É esse center cap da roda, essa calotinha central da roda. Ela tem que ser preta com o miolinho cromado, né? E por que que ficou assim? Porque aonde era preta ficou preservado, o cromo não estragou. E onde era cromado ficou exposto e ficou ruim. Então a gente acabou invertendo, né? A gente removeu o preto e ficou cromado, e aonde estava estragado a gente pintou de preto. Mas eu tenho um jogo novo, né? Óbvio, dá para cromar essas, tal. Esses pretos da roda precisam ser refeitos, estão descascando, né? Então tem umas coisinhas para melhorar nele, né? Comprar um produto, o Orlando passou um produto animal nos cromos da C1416, dá um tratinho nesses cromados aqui também, né? Mas é um carro que basicamente agora o que a gente tem que fazer é usar um pouco mais ele, né? Funcionar com mais frequência, deixar sempre gasolina nova, para que a gente não tenha que fazer um procedimento como a gente fez hoje tão cedo, né? Mas estraga alguma coisa? Não, não estraga, né? Você vai usando gasolina velha, por mais que você misture com a nova, tal, não é legal, né? Você pode ir acumulando resíduo de queima não tão boa, tal. Então não é o ideal, né? Tá precisando de um tratinho aí. Vamos comprar tava falando com o Rafa aí. Vamos comprar um produto bacana para pneu, né? A gente comprou aquele produto renovador de plásticos lá da Megaers pro Challenger, né? A experiência foi super boa. Vamos pegar um produto desses de primeira linha também para pneu. E uma hora que a gente puder aí, a gente dá uma baixada nessa bunda dele, põe as calotinhas, faz os pretinhos de novo, né? Adesivinho de época aí, obviamente não veio nele, né? O carro é 71. Eu achei na época no Mercado Livre, né? Um adesivo de 1972. Coloquei aqui, adesivo de época mesmo, não é reprodução, né? Então, achei que ficava legal. E é isso, né? Tô bem feliz em andar com esse carro de novo, depois de tanto tempo parado, né? A gente teve uma época aí que eu fiquei 7 meses sem vir aqui no museu, pra vocês terem uma ideia. A gente ficou muito tempo sem ligar vários carros, né? E a gente sempre ia ligando o que estava na frente, e aí os que foram ficando para trás ficaram ficando bastante tempo. Apesar que esse carro estava bem na frente, né? E a gente acabou não ligando ele. Tem uma coisa errada aqui. Eu acho que ele não tinha essa tampa do cinzeiro. A tampa do cinzeiro nos primeiros não tem esse puxa-puxa aqui, que inclusive está meio mole, né? Precisa passar um pente fino nele. Mas é um carro que está super bem preservado aí, né? Ó, os indicadores de direção funcionam, tanto dentro do carro como fora, tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo, né? Essas peças foram peças que a gente encontrou nova de estoque antigo na época, então foi super legal aí. E acabam fazendo a diferença aí num projeto de restauração, né? Bom, vamos fechar com ele aqui, pegar essa luz linda do pôr do sol de outono.
Hoje o conteúdo que a gente gravou aqui no museu, grava mais de um vídeo no mesmo dia, e para os nossos seguidores que estão desde o começo com a gente, os dojeiros raízes, não reclamarem, né? Porque nós temos um monte de Dodge hoje, hein? Um monte de Dodge legal, um monte de Dodge que fazia tempo que não aparecia. Deixa eu virar aqui a... Como é que o pessoal fala aqui? A charmosinha, né? A rodinha pro lado de lá. Tá quase. Agora sim. Muito bom. Bom, eu vou encerrar aqui. Aproveitar para fazer uma foto, para fazer a thumb do vídeo, beleza? Inscrevam-se no canal, sejam membros do canal, ajude a gente a continuar motivado a produzir conteúdo nessa frequência que a gente vem produzindo, beleza? Abraço, até mais, valeu!